Após falar sobre o casamento, o Senhor Jesus teve a oportunidade de ensinar sobre as crianças. Como é que as crianças deviam ser tratadas? Vamos pensar, irmãos, inicialmente, na época de Jesus, as crianças eram preteridas, as crianças não eram consideradas como são consideradas hoje. Havia uma alta taxa de mortalidade infantil. O nascimento e a infância eram difíceis. Não havia assistência médica, não havia assistência higiênica. E as crianças, então, morriam facilmente. As meninas eram preteridas. Numa sociedade machista, como as sociedades primitivas, as meninas eram preteridas, eram deixadas de lado. Os meninos tinham a preferência. A preferência pelos meninos. Por que a preferência pelos meninos? Porque eles se tornariam força de trabalho. E as meninas, não. Havia o trabalho infantil. O trabalho infantil era praticado. Essas atitudes, irmãos, nós não podemos entender hoje. Elas são totalmente repudiadas hoje, mas eram a prática constante na época de Jesus. Agora vamos ver a atitude de Jesus com relação às crianças. Estou lendo o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, dos versos 13 até o verso 16. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Ora, o que acontecia? Os pais estavam levando as crianças para que Jesus impusesse as mãos, para que Jesus as abençoasse. E os discípulos repreendiam. Vejam só, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O que é que os discípulos estavam falando, irmãos? Crianças, não venham aqui atrapalhar o mestre. Não venham atrapalhar Jesus, ele é importante. Crianças não devem atrapalhar os adultos. Mas ainda, Jesus indignou-se. Isso quer dizer, Jesus se revoltou, Jesus irritou-se, teve uma forte reação contra os que pretendiam repreender as crianças. Jesus não gostou absolutamente nada disso. Vou ler um texto da nossa lição. As crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Eram deixadas a morrer. Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza. Vejam, irmãos, que absurdo. Era isso que se praticava naquela época, naquele momento histórico. Algumas vezes bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Ora, o resgate aí não era um resgate para a liberdade, mas era um resgate para a escravidão. Essa era a condição. Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas e devemos recebê-lo na atitude de uma criança. Provavelmente uma referência à confiança simples e irrestrita de Deus. Veja só, irmãos. Como é que as crianças recebem? Como as crianças recebem um presente? Quando você dá um presente para uma criança, ela recebe imediatamente, ela aceita. Ela não fica perguntando, será que eu devo receber? Quanto custou? Quem é que está dando? Não, ela aceita. Assim deve ser nós, cada um de nós, ao receber a bênção da salvação, ao recebermos o reino de Deus. Veja só, verso 14, verso 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O Senhor Jesus estava abençoando as crianças. O Senhor Jesus parou o que estava fazendo, parou o ensino. Na verdade, não parou o ensino, ele estava agora ensinando de maneira prática como é que as crianças deviam ser tratadas. Mas o verso 14, irmãos, diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. O que é uma coisa embaraçada, irmãos? Uma coisa embaraçada é uma que não tem jeito de você acertar. E Jesus está falando, não embaraceis as crianças de vir a mim. Como é que nós podemos
embaraçar as crianças, fazer com que as crianças tenham dificuldades em chegar a Jesus. É só tendo um caráter não cristão. É tendo frieza, sendo ásperos, sendo intolerantes, não tendo paciência. Nós devemos ter paciência com as crianças, irmãos. As crianças foram nos dadas para que nós as amássemos, para que nós as amemos, e nós devemos ser pacientes com elas. Nós devemos perdoar as crianças. Eu li uma vez um livro, irmãos, que dizia que os pais, especialmente o pai, é uma representação de Deus para a criança. E como é que nós podemos representar a bem Deus para as crianças? É perdoando as crianças. Nosso Deus é um Deus perdoador. E se as crianças olham para o pai e entendem o pai até uma certa idade, as crianças têm o pai como um Deus, como é que ele pode mostrar o caráter de Deus? É sendo paciente, é perdoando as crianças. Nós podemos embaraçar as crianças, irmãos, por causa do nosso perfeccionismo, por causa do excesso de disciplina. E veja, irmãos, não estou falando isso para as pessoas que não são crentes. Isso é conselho para nós, os crentes, que temos a Bíblia Sagrada, que temos os ensinos de Jesus. Como nós embaraçamos as crianças, também sendo hipócritas. Quantos se apresentam de uma maneira cristã, de uma maneira piedosa, na igreja, e no lar não são nada disso. No lar são agressivos, são severos demais. E as crianças veem essa hipocrisia, e isso faz com que elas sejam embaraçadas de encontrar o Senhor Jesus. Nós, enquanto crentes, enquanto pais, avós crentes, nós devemos apresentar às crianças uma religião feliz, uma religião alegre. Não uma religião dura, não uma religião cheia de que não tem nada que possa ser feito. Mas nós devemos apresentar uma religião feliz. Veja o texto de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver. Esse texto está na lição da Escola Sabatina. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Muitos irmãos, no seu zelo religioso, fazem com que as crianças entendam erradamente, de que ser religioso, relacionar-se com Cristo, é deixar as coisas boas da vida, é deixar aquilo que é agradável. Não, irmãos, pelo contrário. Nós devemos mostrar às crianças que a religião nos torna felizes, que o relacionamento com Cristo nos torna alegres, nos torna boas pessoas, nos torna pessoas pacientes, nos torna pessoas amorosas. Bem, mas devemos fazer isso com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. E quando eu estava escrevendo isso, irmãos, eu pensei o seguinte: ora, nós somos todos irmãos na igreja, não é? Nos tratamos assim. Somos irmãos na igreja. Então, portanto, os filhos dos irmãos são o quê? Sobrinhos. E eu quero agora dizer o seguinte, irmãos. Todas as crianças da igreja são os nossos sobrinhos. Como é que você ama o seu sobrinho realmente, o seu sobrinho de sangue? Como você se preocupa com ele? Como você ama esses que são filhos do seu irmão ou da sua irmã? É assim, irmãos, que nós devemos amar as crianças da igreja. É assim que nós devemos ser pacientes com elas. Nós tratamos bem os nossos sobrinhos. Por quê? Porque os amamos. Devemos tratar os nossos sobrinhos religiosos na igreja. Por quê, irmãos? Porque também os amamos. Porque devemos amá-lo. Deus esteja com cada um de nós e que a gente possa entender isso. Cuidar bem das crianças, amar as crianças. Esse é o que o Senhor Jesus falou. Não embaraceis as crianças de chegarem até o Senhor Jesus.